A paz do Senhor, irmãos, trago para vocês da parte de Deus, Deuteronômio 6, versículo 5. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Dará a vocês terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo o que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado, não esqueçam o Senhor, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto, e jurem somente pelo seu nome. Somente até aqui. Viu, irmãos? Deus nos fala sobre o valor a herança, na verdade, né? A herança da obediência, né? No momento que obedecemos ao Senhor, que reconhecemos que Ele é o único Deus, reconhecer que Ele é o único que verdadeiramente nos sustenta, né? Em tudo, absolutamente em tudo. Teremos do Senhor coisas muito boas mesmo. Aqui, ó. Grande cidade, ó. Dará a vocês terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado, não esqueçam o Senhor que os tirou da terra do Egito, né? Da terra da escravidão. É isso que Deus nos fala, sobre sermos obedientes, né? A nós, Ele nos dará tudo, né? Coisas que nem construímos, coisas que não plantamos, mas nos fartaremos disso, porque a mão do Senhor vai estar conosco, vai estar ao nosso favor. Glórias a Deus vivo. Amém. Cisternas que não cavamos, alimentos que não produzimos, oliveiras, né, vinhas que não plantamos, essa é a herança do Senhor, para aqueles que o obedecem, para aqueles que guardam seus mandamentos, estatutos, preceitos, aqueles que têm o cuidado de guardar as palavras do Senhor, os mandamentos do Senhor, né, as ordenanças do Deus vivo, né. Deus, o que Deus pede de nós, irmãos? Ele pede obediência. Deus nos pede obediência e Ele nos dará o melhor dele para nós. Porque tudo pertence a Ele, irmãos. Tudo, absolutamente tudo. Que é na terra, que é no universo, né? Plantações, né? Que o campo produz, né? Porque tudo pertence a Deus. No momento que uma semente ela brota na terra, né? Que ela começa a aparecer as primeiras raízes, né? Os primeiros brotos, na verdade, né? Os primeiros as raízes também, que a raiz tem que entrar na terra, né? Para o broto começar a sair para fora, né? E aí, irmãos, começa a nascer plantios, né? Árvores, frutos, né? E disso nos fartaremos, né? Ficaremos satisfeitos. Está escrito, ó. Vocês comerão e ficarão satisfeitos. É só obedecermos ao Senhor, né? E sejamos gratos, né? Sejamos gratos a Deus pela abundância do Deus vivo na nossa vida, né? Porque a abundância, irmãos, quem nos dá é Deus.
Em tudo que você possa imaginar, irmãos. Seja ela de saúde, vida sentimental, vida espiritual, o alimento, né, dentro de casa, a força, né, a prosperidade de termos forças em nosso corpo para podermos trabalhar, né. Isso também é dado por Deus, né. Estarmos sempre dispostos, né, é Deus que nos sustenta, irmãos. Ele que nos mantém de pé, Ele que nos dá o melhor. Não tem o que dizer. É isso, Deus nos dá o melhor. A única coisa que Ele nos pede, irmãos, obediência. Né? Obediência à palavra dEle. Né? Obediência aos mandamentos, né? Às leis do Senhor, né? Que não são ruins não, irmãos, né? É ruim para quem quer seguir o mal, quem quer seguir as coisas horríveis da face dessa terra, né? Que já é de Satanás, né? Pessoas querem seguir caminhos que vão levá-los à morte, né? A morte física, né? Mas principalmente, e o terror de todas, a morte espiritual, né? Porque a herança é o inferno, né? A morte de quem segue, né? Os caminhos de Satanás. Mas aqueles que seguem os caminhos de Deus, que obedecem ao Senhor verdadeiramente, que têm buscado a vontade de Deus verdadeiramente, que têm buscado os caminhos do Senhor verdadeiramente, a esses tem a herança do Senhor. A herança do Senhor na terra e a herança do Senhor no céu. Irmãos, verdadeiramente. Verdadeiramente está escrito. Né? Nós temos a herança da terra sim, porque enquanto estamos aqui na terra, precisamos de alimentos, precisamos produzir, né? Precisamos fazer coisas para podermos ter, né? Só que sempre debaixo da bênção do Deus vivo, né? Para que possamos produzir, para que possamos ter os nossos caminhos bem abençoados, aplanados, né? As nossas plantações sejam bem-aventuradas, né? Frutíferas, abençoadas, né? É a mão de Deus, irmãos. É a mão de Deus, né? Não adianta as pessoas confiarem no próprio braço, lá, vou lá plantar e com a minha força vou lá e vou conseguir. Eu sou o cara, né? Eu sou a mulher. Não é assim, né? Nós temos que ter sabedoria, né? Temos que ter sabedoria e discernimento, né? Que quem nos sustenta, né? Quem nos sustenta de pé é o Deus vivo, né? É o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, né? Aquele que entregou o seu único filho, filho unigênito, para que todos que nele crê, né, sejam salvos, né? E também tenham prosperidade e abundância, irmãos, né? Porque no momento que nós buscamos o Senhor, Ele nos abençoa em todos os caminhos, né? Ele nos abençoa em tudo e que nós fazemos nas nossas vidas, né? Tudo é abençoado pela mão do Senhor, irmãos. Então, busquemos sempre, né, estarmos na presença de Deus, né, reconhecendo que o Senhor é cuidadoso, que o Deus, Ele é zeloso sobre nós, porque Ele é, irmãos. Ele é zeloso com a nossa vida, Ele é zeloso com os nossos caminhos, irmãos. Ele é zeloso com tudo que há em nossas vidas. Ele tem cuidado com muito zelo, muito carinho, um amor puro e limpo que somente o Deus vivo nos dá, né, irmãos? Aqui, ó. Tenham cuidado, não esqueçam o Senhor que os tirou da terra, que os tirou do Egito, né, da terra da escravidão, né? Temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto e jurem somente pelo seu nome, né? É o que Deus realmente pede aqui sobre nós, né? Para que a gente jure em nome dEle, somente em nome dEle, né? Porque não há outro, não tem como haver outro, né? Até porque outro que você vai buscar é destruição, né? E já está provado que quando se busca algo que não é o Deus vivo, você vive numa situação de destruição, né? É uma prosperidade que não é verdadeira, é falsa, porque você pode ter alimentos na sua casa, né? Você diz assim, ah, mas a minha vida é próspera, né? Eu tenho alimento na minha casa, eu tenho um trabalho, que não sei o que, não sei o que, mas muitas vezes há discussões, há brigas, você verdadeiramente não tem paz. Você é uma pessoa doente, constantemente você precisa ir ao médico porque você não tem a saúde que você muitas vezes deseja ter, né? E o que é isso? É caminhos que não são de Deus, né? Caminhos que não são de Deus. Então, pessoas muitas vezes se enganam, né? E falam, ah, mas eu tenho a minha vida é próspera, né? Quando eles falam de prosperidade, estão falando de ter comida em casa, de ter um trabalho, né? Não que isso não seja bom, isso é bom, irmãos. Só que, infelizmente, muitas vezes as pessoas estão sendo enganadas, né?
por conta disso, porque muitas vezes as pessoas elas se apegam a isso, ao material, né, a coisas materiais. E o fato de você ter coisas materiais, né, dependendo do caminho que você está seguindo, não é abençoado por Deus, né? E você pode ver isso pelos frutos. Quais são os frutos, né? Você precisa busca os frutos do Espírito. Quais são os frutos do Espírito? Você não tem paz, né? Como eu acabei de falar, a pessoa vive doente, né? Vive com problemas, a família é uma família destruída, né? Filhos totalmente desobedientes aos pais, né? Filhos e pais em guerra, famílias em guerra, né? Sem nenhuma espécie de respeito um com o outro. Irmãos, isso não é de Deus. Irmãos, isso não é de Deus. Por mais que você tenha uma despensa lotada de comida, né? E você tenha um emprego, né? Se você não tem a paz de espírito, irmãos, tem alguma coisa errada, né? Se a sua casa está em destruição, tem alguma coisa errada, né? Você precisa buscar de Deus. Deus dá uma despensa cheia e abençoada? Sim, Ele dá, mas Ele também dá paz. Ele também dá discernimento para que você tenha sabedoria para educar os seus filhos. Você tem discernimento para lidar com o seu marido que muitas vezes está de forma errada. Deus dá a você a paciência para conseguir conduzir sua casa de forma que ela fique em paz, né? Você tem a verdadeira paz de espírito, irmãos. E no momento que você não tem isso, né? Você vive em uma situação que você na sua boca você não admite, mas você coloca a sua cabeça no travesseiro e você vê que você não tem paz. Você tem um espírito atribulado, irmãos. Você não consegue ter um sono sossegado, um sono tranquilo. Isso é importante, irmãos. Para nós que somos seres humanos e precisamos de dormir, precisamos descansar, precisamos ter um sono tranquilo. E quando isso não acontece, irmãos, algo está errado. Algo está errado e é necessário que vá buscar com que isso se conserte. Como buscar com que isso se conserte? Com Deus, irmãos. Busque a Deus. Verdadeiramente busque a Deus. Deus dá sim uma despensa cheia, abençoada, que não lhe falte comida em vossa mesa. Amém, irmãos. Mas Ele também dá paz de espírito. Ele também dá sabedoria e discernimento. Ele dá paz, irmãos. Ele nos abençoa para que possamos ter uma vida tranquila. Saúde, irmãos, saúde, né? Porque não é justo e não é certo, correto e não é desejável a ser humano nenhum viver dentro de um hospital com doenças que você não sabe se é o fim, ou se é só o começo, ou até quando isso vai durar, ou até quando você vai suportar isto, né? E Deus, Ele nos dá essa força espiritual e física para que possamos, muitas vezes, em um momento de prova, né? Porque há aquelas tribulações que pegamos com a mão quando fazemos coisas erradas. Sim, irmãos, nós pegamos tribulação, nós pegamos provas e muitas vezes destruição com a nossa mão quando fazemos coisas erradas. Olha que terrível, irmãos. Mas no momento que nós buscamos o Senhor, Deus, Ele nos abençoa. Por mais que venha uma prova, ele nos dá força espiritual e física para podermos suportar, irmãos. Podemos colocar o nosso joelho no chão e clamar ao Senhor. E não só isso, depois da prova vencida, colocar o joelho no chão e agradecer a Ele, irmãos. Mas isso é só uma busca constante de Deus. Buscar a Deus o tempo todo. O que é buscar? Colocar o teu joelho no chão e orar a Deus. Pensar, refletir nas palavras do Senhor, né? Meditar nas palavras do Senhor, né? Buscar o teu fortalecimento espiritual, porque no momento que nós estamos, irmãos, fortalecidos espiritualmente, né? Por mais que venha ventanias, né? Porque infelizmente vem, irmãos, são coisas da vida, mas no momento que Deus permite a ventania, irmãos, é para que a gente possa amadurecer. Quando Deus nos permite a ventania, é para que possamos amadurecer. Mas prestem atenção, irmãos, quando nós, por motivos de escolhas erradas, né, o diabo vem com ventanias, ou até mesmo com tempestades, é para destruição. Você está entendendo? O diabo é sempre para destruição, irmãos. Ele nunca é para coisas boas. Então entendam, reflitam na palavra de Deus, reflitam nas coisas boas que o Senhor tem para nos dar.
Deus quer nos dar coisa boa, irmãos, mas precisamos buscar o Senhor. Por quê? Porque como é que você quer que Deus lhe dê coisas boas se você não pede, né? Porque aí fica estranho. Sabe o que fica estranho? Você constrói coisas boas, você quer coisas boas de Deus, do Deus vivo, mas você fica servindo ao diabo, fica servindo a Satanás, né? E você vai achar que quem está te dando as coisas boas é Satanás, né? Porque para ludibriar, enganar, né? Envolver em laços com voz de veludos é Satanás. Né? Quem nos dá o crescimento espiritual para que possamos ser fortalecidos na fé é o Deus vivo, irmãos. Então, por isso que precisamos buscar a Deus e pedir para Deus, para que possamos entender em nossos corações, em nossos espíritos, que quem nos sustenta, quem nos fortalece, quem nos mantém de pé é o Deus vivo, Deus Criador dos céus e da terra, em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Ele toda honra e toda glória, porque Ele é digno, irmãos, e porque Ele nos ama, porque Ele é um Deus aqui, ó. Eu quero explicar aqui, ó. Deuteronômio 6, eu continuo em Deuteronômio 6, né? Só que aqui o versículo 15. Pois o Senhor, seu Deus, que está no meio de vocês, é Deus zeloso. Olha que máximo. É Deus zeloso. Aí, ó. A ira do Senhor, o seu Deus, se acenderá contra vocês, e ele os banirá da face da terra, caso vocês façam o que é errado, né? E persistam nisso, né? Porque um erro ou outro, irmão, se você verdadeiramente se arrepende, Deus perdoa. Mas no momento que você persiste em um erro e não sai dele e ainda afronta o Deus vivo, irmãos, irmãos, a ira do Deus vivo se acenderá. Aqui, ó. A ira do Senhor, o seu Deus, se acenderá contra vocês, e ele os banirá da face da terra. Aqui, ó. Não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em Massã, né? Que ele tá falando do povo quando ele tirou o povo do Egito, né? Ele tava passando as leis dele para o povo de Israel, né? Para que não fizessem, né? O que foi feito em Massã. Né, que eles afrontaram a Deus, colocaram Deus à prova. E, obviamente, a ira de Deus, né, se acendeu contra esse povo ímpio, né? Então, e não é isso que nós queremos, irmãos. Nós queremos buscar o Senhor, porque nós sabemos que Deus é um Deus bom. Ele é um Deus zeloso, irmãos. É por isso que não podemos afrontar ao Deus vivo, irmãos. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Nós que somos seres humanos e somos maus, irmãos. Bom é Deus. Sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, irmãos, e desejamos que eles sejam obedientes. Por quê? Porque sabemos que a obediência e caminhar num caminho correto, né, dará a eles, nossos filhos, coisas boas. Eles colherão coisas boas. E a mesma coisa, irmãos, é o nosso Deus zeloso, que nos ama, irmãos. Ele é bom, ele é perfeito, ele é maravilhoso nas nossas vidas. O que precisamos é obedecer a Deus verdadeiramente, obedecer a Ele em espírito e em verdade. Ó. Obedeçam cuidadosamente, aqui é o versículo 17, tá? Em Deuteronômio ainda, viu, irmão? Deuteronômio 6, versículo 17. Obedeçam cuidadosamente os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e aos preceitos e decretos que ele ordenou a vocês. Aqui, ó. Façam o que é justo e bom perante o Senhor, para que tudo vá bem com vocês e vocês entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento a seus antepassados, né? Aqui estão falando sobre o povo de Israel, mas ele está falando sobre nós também, irmãos, né? Mais uma vez, que ele nos dá coisas boas. Que ele nos dá coisas boas, irmãos. Que ele deseja o nosso bem, entendeu? Então, precisamos confiar no Senhor e buscar sempre o Senhor na nossa vida, irmãos. Sempre, sempre, sempre buscando obedecer, né? Buscando, o que é buscar? É fazer a vontade de Deus, obedecer a vontade, os mandamentos do Senhor, né? Porque nós vamos ir bem em nossos caminhos, né? Porque Deus vai nos permitir, Ele vai nos abençoar, que estejamos sempre
em bons caminhos, sempre com boas companhias, né? Sempre com as nossas casas, nossas famílias, nossos amados, né? Abençoados, irmãos. Então, creiam nisso, né? Busquem ao Senhor verdadeiramente. E Ele sim tem coisas muito boas a nos dar, irmãos. Né? Deus tem coisas maravilhosas a nos dar, irmãos. Deus quer nos abençoar, irmãos. Não pense que não. Deus nos ama, irmãos. Ele quer nos abençoar. Ele é nosso Pai. Ele deu o Filho unigênito dele, Filho único, para que todos que nele crê sejam salvos, irmãos. Então vamos crer nas promessas do Senhor, vamos crer no Senhor. Ele tem coisas boas, irmãos, a nos dar, coisas maravilhosas, coisas grandiosas, que os nossos olhos ainda não enxergaram, que os nossos ouvidos ainda não ouviram, irmãos, mas que vamos ver e vamos ouvir, né? E não é só a salvação, porque não é só não pode nem se dizer, porque a salvação é o máximo da herança maravilhosa, incrível e grandiosa que Deus tem para nós, né? Que é a salvação em Cristo Jesus, para que a alma do ser humano não padeça no inferno, né? Então, eu retiro só, pelo amor de Deus, né? Deus tem a salvação, irmãos, mas Ele tem muito mais para nós, irmãos. Ele tem muito mais. Aqui na Terra, enquanto estamos vivos aqui, né, como corpo material, né, não é? Como corpo material, Deus tem coisas boas para nós também, irmãos, né? Vamos obedecer ao Senhor, vamos andar nos caminhos do Senhor, né? Permita que Deus te abençoe, irmãos, porque se você anda no caminho errado, você não está permitindo que Deus te abençoe, você não está permitindo ver as coisas grandiosas do Deus vivo para a tua vida e para a vida da tua família. Creia nas obras do Senhor, nas coisas grandes e maravilhosas que o Senhor tem para dar. E a única coisa que Ele pede é obedeça aos meus mandamentos, obedeça aos meus estatutos, às minhas ordenanças. Obedeça a tudo que eu lhes disser, conforme está escrito na palavra, conforme está escrito no livro da vida, né? No livro da vida, né? Porque a Bíblia é o livro da vida, é o livro da verdade, irmão. No momento que você entende a verdade, né, da Bíblia, irmãos, você tem vida em espírito, vida, não só vida material, né, de não precisar ficar em médicos o tempo todo, não precisar passar necessidades, ou até mesmo, irmãos, ficar em miséria, porque tem pessoas que estão passando por misérias, irmãos. Isso é terrível, né? E por quê? Por muitas vezes virarem as costas para o Deus vivo. Né? Porque não seria justo, vocês viram as costas para Deus e aí servem ao diabo e aí vocês querem ter coisas boas. Como é que vocês não vão... Primeiro porque o Satanás não dá coisa boa para ninguém, né? Aí Deus quer ajudar, Deus quer abençoar, Deus quer dar o melhor para vocês, mas aí vocês vão e adoram Satanás. Vocês vão e adoram Satanás, não dá, irmãos. Como é que é isso? Né? Não é injusto? Alguém vai lá e faz uma coisa boa por você, né? Aí você esquece essa pessoa que faz a coisa boa e você vai e fica alisando o ego de gente que tá fazendo mal contra você. Isso é justo, irmãos? Isso não é justo. Entendeu? Deus faz coisas boas e você fica adorando a Satanás. Deus te dá coisas boas e você fica adorando a Satanás. Não dá, irmãos. Irmã, como é que eu adoro a Satanás? No momento que você idolatra uma imagem de pedra ou de qualquer outro tipo de coisa, de madeira, enfim, essas coisas, imagem. Você prefere adorar o seu marido, você prefere adorar a sua esposa, você prefere adorar um carro, você prefere adorar uma casa, você prefere adorar o seu dinheiro. Você está adorando a Satanás, né? Não que nós não devemos, a gente deve ter cuidado, né? E zelo pelo que é nosso, né? Só que isso não pode ser o Deus das nossas vidas. Isso não pode ser o Deus das nossas vidas, irmãos. Não pode, pelo amor de Deus, não pode, né? Vamos buscar ter discernimento, né? Para que o Deus vivo abra o nosso entendimento, para que a gente possa buscar a Ele verdadeiramente, né? E não estar cego, irmãos, não estar cego. Tem muitas pessoas cegas, irmãos, seguindo a Satanás, achando que tá tudo bem, e não é assim. Satanás, irmãos, ele veio para roubar, matar e destruir, irmãos. Ele não vai dar coisas boas para ninguém. Quem dá coisas boas, quem dá coisas maravilhosas e grandiosas é o Deus vivo, é o Deus criador dos céus e da terra, irmãos. Creiam nisso, tenham fé no Senhor, busquem a Deus verdadeiramente, busquem a Deus em espírito e em verdade, irmãos, para que possais ter uma vida tranquila, em paz e abundante de tudo que possa, que o próprio Deus possa nos dar.
Buscai ao Senhor verdadeiramente, irmãos. Deus tem coisas boas para nós, só que para isso precisamos buscar a Ele e não a Satanás, irmãos. As suas práticas de adultério, práticas de fofocaria, práticas de... Nem sei se existe essa palavra, de fofoca, prática de praticar o mal contra o teu próximo. Oh, misericórdia. Não pratique o mal contra o teu próximo, irmãos. Isso também é culto a Satanás, porque Satanás ele quer ver as pessoas se destruindo. Ele quer ver as pessoas em contendas, em destruição, em guerras. Satanás move o coração de seres humanos, irmão, para ver em guerra. Em guerra. Pessoas inocentes são mortas por conta de guerras. Por causa que enviados de Satanás começou uma guerra. Por quê? Por poder. Por poder. Para se aumentar mais em poder, se aumentar mais em dinheiro. Ele tá pouco se lixando se inocentes vão morrer, se crianças vão morrer. Eles não estão nem aí. Porque o Satanás não está nem aí. Entendeu? Então pensem nisso, irmãos. Busquemos ao Senhor, porque o Senhor ele tem coisas boas e maravilhosas para nos dar. Inclusive a salvação, que é a maior promessa de Deus para as nossas vidas, irmãos. A maior promessa de Deus para as nossas vidas. Né? E para que você consiga a salvação, irmãos, vocês precisam obedecer ao Deus vivo e virar as costas total e completamente para Satanás. Não obedeça mais a Satanás, não dê mais brecha para Satanás na sua vida. Para que você possa verdadeiramente ser um ser abençoado na face dessa terra, irmãos. Para que você possa ser um filho do Deus vivo, uma filha do Deus vivo na face dessa terra, extremamente abençoado por Deus. E usado por Deus também, porque Deus quer te usar, irmãos. Ele quer te usar para levar a palavra, Ele quer te usar para pregar, para cantar um louvor, para ensinar os nossos pequeninos, né, nos caminhos do Senhor. Né? Ensine os seus filhos, irmãos, a palavra de Deus. Né? Tem uma parte que fala aqui sobre isso, né? Nós ensinamos os nossos filhos, né, nos caminhos do Senhor, para que tudo vá bem. Né, para que tudo vá bem em nossas vidas. Está aqui em Deuteronômio, eu não estou achando agora, mas está em Deuteronômio 6, tá? Leia o capítulo todo, eu tenho certeza absoluta, vocês vão gostar bastante, tá bom? Eu li e foi maravilhoso. Deus me entregou e eu li e eu achei maravilhoso. Tá? Ó, o Deuteronômio 6, agora eu vou ao versículo, estou finalizando no versículo 24. O Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos estes decretos, e que temêssemos o Senhor, o nosso Deus, para que sempre fôssemos bem-sucedidos. Aqui, ó, viu? Para que sempre fôssemos bem-sucedidos e que fôssemos preservados em vida, como hoje se pode ver. Olha que maravilha, irmãos, viu? É isso que eu tô falando, né? Isso que Deus fala para nós, né? Para que quando obedecermos ao Senhor, possamos ser bem-sucedidos em tudo que fizermos, né? E preservados em vida, irmãos, né? Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Aqui, ó, o 25, ó. E se nós nos aplicarmos a obedecer a toda esta lei perante o Senhor, o nosso Deus, conforme Ele nos ordenou, o nosso Deus, conforme Ele nos ordenou. Nossa, desculpa, me perdi aqui no texto, eu vou repetir, perdão. E se nós nos aplicarmos a obedecer a toda esta lei perante o Senhor, o nosso Deus, conforme Ele nos ordenou, esta será a nossa justiça. Aqui, ó. Aqui é o finalzinho, tá? Eu terminei. Essa é a nossa justiça, a justiça do Deus vivo na face da terra. No momento que obedecermos, no momento que seguirmos, né, a lei do Senhor, tudo que Ele ordenou, né, é a nossa justiça na face da terra, né? É a forma que Deus nos justifica, irmãos. Né? Que Ele nos purifica, nos limpa, exatamente para podermos receber o que é bom aqui na face da terra e verdadeiramente, quando no momento certo, né? No momento que o próprio Deus já preparou, recebermos a graça da salvação. Pela infinita misericórdia do Deus vivo, recebermos a graça da salvação.
Amém, irmãos? Reflitam, irmãos, nessas palavras, né? Deuteronômio 6, né? Leia, né? Leia a Bíblia, leia um pouco da Bíblia, busque, né? Tá sempre meditando nessas palavras, né? São promessas de Deus, irmãos. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa, irmãos. É a verdade de Deus aqui, irmãos. Ele quer o melhor para nós, né? Ele quer nos dar o melhor. Então, para isso, precisamos obedecer. Amém, irmãos? Vamos obedecer ao Senhor. Amém? Para que Ele possa nos dar o melhor dessa terra e a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor, né? Que é a graça do Deus vivo na terra para nós, a graça de Deus para nós, os viventes, né? Ele nos ama, irmãos. Ele nos ama. Ele quer o melhor para nós, né? Só que para que nós possamos ter o melhor do Deus vivo, precisamos obedecer, irmãos. Né? Ele nos ama, irmãos, Ele nos ama. O amor dele é limpo, é puro, irmãos. É puro e limpo em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, irmãos? Amém? Fiquem com Deus, né? Fiquem na paz de Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.